Os teus pensamentos insondáveis são. Maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Tu és o meu rei. Sim, tu és o meu Deus. Os teus pensamentos insondáveis são. Maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Bendito, bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu Deus. Sim, tu és socorro bem presente na tribulação, tu és rocha inabalável. Sim, tu és incomparável. Vamos declarar juntos: incomparável, incomparável és. Ele é incomparável, incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Incomparável, incomparável és. Incomparável és. Incomparável és. És tudo para mim, és tudo que eu preciso. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável.
O que é cobertura mútua? É uma reunião, um encontro online de pastores e líderes cristãos, cujas igrejas podem ser estruturalmente diferentes entre si, inclusive de denominações diferentes ou mesmo visões doutrinárias distintas, mas com doutrinas fundamentais bíblicas alinhadas, como em Hebreus 6, de 1 a 2, tendo por objetivo cobertura espiritual mútua, ou seja, cada um ora, coopera e cobre espiritualmente o outro, promovendo a unidade, amizade, aconselhamento, apoio e visão profética do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre cobertura mútua? No Novo Testamento, vemos um exemplo bem claro, relativo às igrejas de Antioquia e de Jerusalém. Profetas e mestres eram líderes da igreja de Antioquia: Paulo, Barnabé, Simeão, também chamado de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Eles ouviram o Espírito Santo indicar Paulo e Barnabé para um chamado específico e os enviaram para cumpri-lo. Todos faziam parte da liderança, mas acima de todos estava o Espírito Santo. Durante o cumprimento desse chamado, Paulo e Barnabé tiveram diferenças doutrinárias com alguns irmãos da Judeia, com relação aos novos convertidos que não eram judeus, os chamados gentios. Para que houvesse coerência na igreja, todos subiram a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos, para todos andassem em unidade e alinhassem essas pequenas diferenças entre eles. Temos então a igreja de Antioquia representando as igrejas locais e Jerusalém funcionando como esse grupo de anciãos e apóstolos que decidem juntos, debaixo do Espírito Santo, as questões maiores. Percebemos que Jerusalém funciona como uma referência para que as igrejas locais não caminhem sozinhas, fornecendo amizade e apoio espiritual. Além dessa situação contada no livro de Atos, vemos vários versículos que embasam esse conceito. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quais as características da cobertura mútua que as igrejas cristãs farão parte? Não estatutária, presidida pelo Espírito Santo, não denominacional, sem cobrança financeira, coordenação voluntária, sem discussão doutrinária polêmica, organizada, porém sem uma diretoria, voltada para pastores e líderes de igrejas. Não é uma mudança denominacional. Não haverá deslealdade ministerial, ou seja, disputa de poder. Reuniões esporádicas e avisos pelo Zoom, YouTube e Telegram. Reuniões serão gravadas para que possam ser assistidas depois. Como funcionarão as reuniões? Primeiro, haverá um louvor inicial de 5 minutos. Depois, uma apresentação. E daí, 2 a 4 pastores ministrarão temas pré-selecionados, cerca de 5 a 10 minutos cada. Daí haverá uma palavra profética, pode ser ao vivo ou gravada. Então, intercessão pelos ministérios apostólicos e liderados. E depois haverá um fechamento e louvor de adoração. Como os ministrantes foram escolhidos?
Assim como Josué e Caleb foram os únicos remanescentes de uma geração que morreu toda no deserto, sem entrar na terra prometida, cremos que há em nossos dias homens e mulheres de Deus que passaram pelo deserto, viram os erros e acertos do passado e hoje podem ser usados por Deus para levar uma multidão para a terra prometida. Os coordenadores e ministrantes servirão de referência aos demais irmãos em ética, honestidade e direção do Espírito Santo. Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, tivemos o primeiro encontro presencial no Hotel Estância Betânia, em Curitiba, Paraná. Pastores de várias Antioquias participaram das ministrações, debates e momentos de comunhão, compartilhando o que Deus tem feito em suas vidas e ministérios. Os momentos de refeição também serviram para que esses ministérios pudessem se conhecer melhor. As reuniões começavam com louvor ministrado pelos pastores Samuel Moraes, da Comunidade Cristã de Curitiba, Paraná, e Kellner e Luciane Berrar, da Comunidade Evangélica Moriá, Tanambi, São Paulo. No primeiro dia, pastor Chore, de São Paulo, explicou a respeito da importância da cobertura mútua para os líderes de igrejas, garantindo a cobertura espiritual e aconselhamento para todos os pastores envolvidos, com base na igreja de Atos, ou seja, de Jerusalém, no contexto dos dias de hoje, utilizando-se de ferramentas de tecnologia a fim de facilitar os principais ministérios apostólicos a se conectarem e estarem cobertos, denominando-se assim Jerusalém Virtual. Logo depois, o pastor Tomás Wilkins, também de São Paulo, ministrou sobre como abençoar e passar a visão de Deus para os filhos espirituais, impactando as próximas gerações. No dia seguinte, pela manhã, pastor Cote, pastor da Jocum em Almarete, Tamandaré, Paraná, ministrou a respeito do nosso papel como sacerdotes, não só nas funções em nossas igrejas locais, como também em nossa sociedade, cidade e nação. Finalizamos com louvores, oração e ministrações proféticas. Na reunião de hoje, introduziremos o que chamamos de Conselhos de Ouro, que são mensagens feitas por ministros apostólicos que foram verdadeiros Josués, alertando as gerações apostólicas do presente a não caírem em pecados nos quais o povo de Israel e líderes caíram no passado. Hoje, este primeiro Conselho de Ouro será ministrado pelo pastor Jamê Nobre, de Cascavel, Paraná. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há
e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas é tão pouco, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos mais uma vez, perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, todo o meu ser, toda a minha força, Deus, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei com tudo que há em mim. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei. Não me importam as circunstâncias, eu adorarei somente a ti, Jesus. Gente, eu creio que estamos vivendo em momentos muito proféticos, muito especiais. E eu também creio, por palavra profética, que nós vamos vivenciar o maior avivamento, o reavivamento, que já teve. Então, eu queria falar hoje sobre impactando gerações ministerialmente. Em Salmo 78, versículo 3 e 4, está escrito: o que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos.
Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Uau! Gente, a nossa incumbência não é servir apenas ao Senhor, mas é levantar gerações, é preparar gerações. Esta é a palavra do Senhor. O alvo da palavra hoje seria viver uma vida que cause impacto, não apenas para a nossa geração, mas para as gerações que vão vir. Muitos de nós abrigam a preocupação de eu ter falhado como pai ou como mentor em legar caráter, propósito e vida de Deus para os nossos filhos naturais, para os nossos filhos espirituais, nossos discípulos. Mas, gente, Deus quer e Deus pode nos perdoar. Ele pode nos renovar. Eu estou sentindo que estes dias, 2 dias e meio, vai ser de renovo. Eu já estou sendo renovado, eu creio. Deus pode nos renovar, ensinar e capacitar. Em Gênesis 1, versículo 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Este comissionamento não foi apenas para Adão e Eva, ou alguns futuros pais, mas foi figurativo, gente, da responsabilidade paterna, pastoral e profética dos homens e mulheres que vão trazer o reino de Deus. Eu creio isto. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de paternidade, e até paternidade espiritual. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos. Em Gênesis 49, 28, falando de Jacó, disse: e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Jacó tinha uma unção profética naquele momento, e ele profetizou sobre seus filhos. No Novo Testamento, temos mais exemplos de paternidade espiritual. Paulo, Timóteo, Tito. Vamos dizer, em 2 Timóteo 2,2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Pescadores, gerando pescadores, gerando pescadores. Há um exemplo de paternidade profética muito legal na Bíblia, não sei se vocês já perceberam, em 1 Crônicas 25, 4 a 6, um homem chamado Emã, ele foi um dos salmistas. Vários salmos, não temos no livro de Salmos, são escritos por Emã. E ele tinha 17 filhos, mais ou menos bom tamanho, bom de família. E a Bíblia mostra que ele profetizou sobre cada um dos seus filhos. E cada filho que nasceu, ele profetizou, e era uma profecia progressiva. Por exemplo, os primeiros 5 filhos, você percebe nomes lindos. Deus é gracioso para comigo, Mas depois ele pega embalo. E nos próximos 12 filhos, ou que seja, cada filho é uma frase de uma profecia. Então, você tinha que esperar 9 meses para continuar a profecia, porque leva 9 meses a gestação, né? Então para cada filho que nascia, ele dava um nome, e o significado deste nome era uma profecia, e era a continuidade da primeira profecia. Ele tinha 17 filhos até terminar toda a turma, era uma profecia abençoadíssima, amém? Vamos ter uma palavra para cada um dos nossos discípulos. Vamos continuamente estar ministrando a mensagem de vida para os nossos filhos naturais e espirituais. Jesus, em Isaías 53, versículo 10, a Bíblia diz que ele os amou até o fim. Jesus, neste amor por seus discípulos, diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. Isto é, prole espiritual, descendentes, posteridade. Essa palavra no hebraico significa descendentes e posteridade. Prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Gente, essa posteridade ou descendência não era natural, porque ele nunca se casou. A esposa dele é a igreja. Mas, gente, ele está falando sobre discípulos, que geram discípulos, que geram discípulos. Eu creio nisto. Foi citado o pastor Jacques Schisler, agora há pouco. E eu ia falar dele também, mas não temos muito tempo. Mas um homem que muito marcou a minha vida, e talvez a vida de alguns de vocês que conheceram este homem. O Jacques Schisler, ele deixou discípulos na Indonésia, na Argentina, no Paraguai, no Brasil e nos Estados Unidos. Ele já está na glória. Ele é um homem que muito marcou os nossos filhos. Mas o que mais se destacou era realmente a unção, a visão de Deus. Pescadores gerando pescadores, gerando pescadores. Gente, nós estamos numa corrida de revezamento. Não é maratona. Nós temos que ter uma visão para aqueles que vão seguir. Qual que é a visão que Deus deu para você? Como você pode legar essa visão e essa unção para os seus filhos e discípulos? Como que a gente pode legar e passar para frente essa mesma unção e essa visão? Quais passos concretos você está tomando para que isso se realize? Quanto tempo você compartilha de sua vida com eles? Gente, como que a gente deve fazer em relação aos nossos filhos espirituais? Como que a gente deve fazer para discipular? Vou correr um pouquinho aqui. Primeiro, ensinando pela palavra e pelo exemplo. Em segundo lugar, envolvendo-os naquilo que a gente faz. Fazendo as coisas juntos. Fazendo juntos com eles. Primeiro, eles veem você fazendo. Depois, os dois fazem. E depois você toma um passo para trás enquanto eles fazem. Esta é a transição do discipulado. E eu acho que isso é super importante. Então, dando oportunidades para eles, não apenas tarefas. Delegando responsabilidades, sem exigir a perfeição imediata. Isso às vezes é difícil. Incentivando a criatividade e ao crescimento em novas áreas e ministérios. Incentivando, aquela palavra de fé, de esperança na hora certa, né? Corrigindo com amor e firmeza. Profetizando sobre suas vidas. Uau, gente. Profetizando sobre... Gente, eu já recebi palavras proféticas na hora exatamente que eu precisava. Quantos de vocês já receberam? Uma palavra profética bem na hora, né? Então, profetizando sobre estes homens, essas mulheres, essas vidas. Amando sempre, como se diz, Jesus os amou até o fim. Amando estes discípulos. Orando por eles, para que sejam continuidade e tenham fome de Deus sempre. Orando por isso. Ora por eles. Não só seus filhos naturais, mas seus filhos espirituais. Não pare de orar por eles. Para que sejam continuidade do seu ministério ou daquilo melhor ainda que Deus tem para eles. E ore para que tenham fome de Deus sempre. Agora, gente, nós temos que ser pai, mentor e amigo presente na vida dos nossos filhos e discípulos. Nós temos que ser amigo. Isso é tão importante. Gente, eu gosto muito daquele versículo lá em Provérbios que diz, quando eu era muito pequeno, na companhia de meu pai. Porque tem muitos pais ausentes. Eu quero dizer para vocês, tem muitos pastores ausentes. Na hora que os seus líderes em crescimento mais precisam deles, eles não estão ali. Mas Deus está chamando a gente para se colocar ao lado dos outros, chorar juntos, abraçar nas horas mais difíceis, não julgar, não criticar, levantá-lo naquela hora que está mais precisando de ser levantado. Amém, gente? Andar a segunda, terceira, quarta, quinta milha. Mas Deus vai abençoar. Paulo diz em 2 Timóteo 1, a Timóteo, meu amado filho. Era seu discípulo, mas chamou de filho.
Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus, de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Quando ele orava por seu discípulo Timóteo, e não só Timóteo, Tito, Epafrodito, não sei quantos outros, diz dia e noite, eu não cesso de fazer memória de ti, de orar por ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. A ministração profética do mentor sobre o mentoreado. Ministração profética do pastor sobre os seus discípulos, do homem de Deus, da mulher de Deus, sobre seus discípulos ou discípulas. Moisés exortou a próxima geração. Em Deuteronômio 30, 19, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Versículo 6, o Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Essa palavra era profética. Moisés não estava falando apenas para aquelas pessoas que eram seus discípulos, entre aspas. Ele estava falando para os discípulos deles, ele estava falando para as futuras gerações. Ele estava trazendo uma palavra profética geracional. Eu creio que, gente, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos também apropriar-nos e declarar as promessas de Deus. Isaías 44:3, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiros junto a regatos. Gente, Deus prometeu que Ele vai abençoar os nossos discípulos. Deus prometeu que Ele vai fazer isso. O que eu faço agora, pastor? Vamos reconhecer as nossas falhas? Vamos nos arrepender e mudarmos de atitude, prioridades e direção. Porque, às vezes, a gente está indo 1000 por hora naquela direção, Deus não é nem por aí, é por aqui, é para cá. Ah, não, mas eu estou trabalhando. Não. Eu estou indo para cá. Então, pedirmos direção, capacidade e direção, porque Ele que nos dá a direção certa. E Ele que nos capacita. Em quarto lugar, elaborarmos um plano para sermos canais de bênção para os nossos discípulos, para nossos filhos naturais e espirituais. Uma oração de declaração das promessas de Deus. Eu achei isso em algum lugar e achei muito interessante. Uma oração de declaração das promessas de Deus. Eu escolho vida para os meus filhos naturais e espirituais. Os elementos mortíferos deste mundo não os destruirão. Conforme a promessa de Deus, Ele circuncidará os seus corações, cortando fora a influência do mundo e despertará neles amor por Ele e amor pela verdade. Sim, reivindico isto. Ele derramará sua bênção e seu espírito sobre os meus descendentes. Gente, bom dia para todos. Graça e paz para o seu coração. Puxa vida, é um grande privilégio, né? A gente poder estar aqui juntos. E muitos dos que aqui estão, eu considero como aqueles gigantes, né? Que a gente sobe no ombro deles, e isso nos ajuda muito a chegar onde a gente precisa de chegar em Deus, né? O perfil da igreja no Brasil na época, mas foi isso, nós temos uma mente marxista, um coração animista, e a fé evangélica, pelo menos a fé evangélica, né? Mas a questão da mentalidade, a gente não tem tempo aqui para explicar o porquê dessas conclusões, né? Mas nós sabemos que a essência de uma mentalidade marxista se fundamenta nessa transferência de responsabilidade do povo para a liderança, aquele modelo de igreja que você tem um líder, que é o cara, faz tudo chama o pastor, que é uma lâmpada, chama o pastor, alguém endemoniou, chama o pastor, não é? Essa transferência absoluta de responsabilidade, de poder do povo para o líder.
Então, é uma mentalidade, o marxismo é exatamente isso, né? Também, assim, algo que nos chama muita atenção quando a gente fala aí de cosmovisão, é essa questão da cosmovisão escapista e uma cosmovisão de ocupação, não é? É interessante como isso também é algo muito relevante quando a gente começa a pensar o que está acontecendo na igreja, não é? Se desenvolveu, até isso se desenvolveu muito forte, inclusive na nossa escatologia, né? Uma coisa mais assim, escapista, o negócio é ir para o céu, não é? Jesus é o meu ticket para entrar no céu. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, eu sempre digo, Apocalipse, gente, não é o fim do mundo, é a redenção da terra. Tudo aquilo que se perdeu em Gênesis é redimido em Apocalipse. Apocalipse é um livro lindo, não é? Então, toda essa desconexão que o pecado causou, não é? Vai ser tudo redimido. O que não foi purificado pelo sangue vai ser purificado pelo fogo, que são os agentes de redenção, de purificação, não é? Mas a gente observa na Bíblia uma cosmovisão de ocupação. Jesus, a oração dele foi: venha o teu reino. A direção é do céu para a terra. Essa é a direção que as coisas têm que acontecer, não é? Inclusive, recebemos esse mandato cultural de não só fazer discípulos de todas as nações, mas discipular nações, batizando-as nos valores, nas verdades do reino de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso, né? O plano de Deus nessas duas perspectivas. O Antigo Testamento, talvez, assim, uma das espinhas dorsais do Antigo Testamento é a governança civil, governo, não é? Inclusive, isso, assim, uma das principais bênçãos da aliança, não é? Porque as bênçãos estão condicionadas à nossa obediência, mas é que Deus nos colocaria em posições de governo. Não é? Nós assentaríamos nas portas das cidades, tomando as decisões mais importantes e filtrando o que entra e o que não entra na nossa sociedade. E a gente percebe isso também em algumas colocações que o próprio Jesus fez, quando ele fala assim: ide, ensinai todas as nações, batizando-as ou ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Isso dá a entender também que envolve não só pessoas, mas você emergir nações nos ensinamentos do reino, você batizar uma nação nos valores do reino de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto e toda a construção do ministério sacerdotal, praticamente está no Antigo Testamento, né? Como eu disse, foram séculos Deus construindo isso, mas a gente observa três aspectos. Que primeiro é compaixão, que tem muito a ver com a nossa motivação, né? Aquele que compadece eternamente, a nossa vida só tem sentido no outro, não é? Então, a compaixão. A profissão, fala que ele oferece dons e sacrifícios. Então, aqui entra o que Paulo chama a soberana vocação. E também o sustento, porque o sacerdote, ele come do altar no qual ele mesmo serve. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa é uma conversa muito longa, né? Estou tentando resumir bem aqui, mas quando você olha para o sacerdote levítico, e eu quero pegar mais essa questão vocacional, tá? Motivação e vocação, né? E essa questão vocacional é chave, é muito chave. Não é? Assim, resumindo, eu pessoalmente não acredito, honestamente não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. É impressionante como isso é muito claro nas Escrituras. Mas no sacerdócio levítico, os sacerdotes, eles serviam a Deus e ao povo, exercendo as principais funções ou papéis que eram, né, necessários para o funcionamento de uma sociedade. Então, por exemplo, não é, o sacerdote, ele era o cozinheiro,
O médico, o investigador de polícia, o pastor, o juiz, o dermatologista, o nutricionista, o sanitarista, o político, o legislador, não é? Por exemplo, na lei da lepra, né, o cara tinha um problema dermatológico, quem que ele ia procurar? O sacerdote. Né? Na lei do adultério, aconteceu uma suspeita de adultério, quem que ia pastorear essa situação? O sacerdote. Aconteceu um crime, quem que ia investigar esse crime? O sacerdote. Então, está assim, é intrínseco ao conceito de sacerdócio um esmero profissional, não é? Esse esmero, isso é altamente sagrado. Então, Arão exercia um papel político e também governamental ao lado de Moisés, né? A gente tinha ali um sistema de juízes a partir de uma aliança com Deus. Inclusive o Jetro, o Moisés inauguraram talvez a primeira escola de juízes, não é? Então, quando a gente olha para o sacerdócio levítico, é muito interessante essa conexão, não é, entre aquilo que é profissional com aquilo que é sagrado. Então, vem aqui, por isso que eu falei sobre cosmovisão, essa questão de sagrado e secular. Principalmente quando chegou na Reforma, deixa eu pular aqui uma boa parte da história, mas quando chegou na Reforma, a Reforma trouxe, vamos dizer, um reabibliamento, não só um grande reabibliamento, uma volta para as Escrituras, não é? Juntamente com a sistematização da educação. Então, universidades começaram, inclusive, colocando uma base cristã e teológica para todos os cursos. Vamos dizer, você ia se formar como médico ou como advogado, o primeiro ano, teologia. Para você ser um bom advogado, rapaz, você tem que conhecer a natureza de Deus, você tem que discernir a ordem moral que Deus estabeleceu nessa vida. Senão você não vai cumprir bem o seu papel. Nós sabemos que quem instituiu essas primeiras universidades os cristãos. Quem civilizou a Europa foi o cristianismo, não é? Só que, com o tempo, infelizmente, né, foi havendo o humanismo foi entrando nessas universidades. Aí o cara falou, não, eu não quero ser um teólogo, eu quero ser um médico. Eu não quero ser um teólogo, eu quero ser um advogado, eu quero ser só um engenheiro. Esse negócio aí de teologia não é comigo, não. Então, isso aos poucos foi sendo suprimido e muitas dessas universidades que nasceram realmente, não é, assim, nesse forno do temor de Deus, se tornaram, na verdade, um berço de até mesmo do ateísmo, né, infelizmente. Então, houve todo esse esfriamento, né? E entrou, então, essa dicotomia, que isso vem, na verdade, do gnosticismo, o religioso é sagrado, o profissional é secular. Já é um trabalho, assim, de segunda classe, né? Veja bem, Deus não criou dois mundos isolados. Não existe um mundo da fé e outro da ciência. A verdadeira ciência converge com a fé. Aliás, eu vou te falar, não é a ciência que afirma a fé é que afirma a ciência. A Bíblia é que afirma a ciência, né? Não tem um mundo sagrado e secular, céu e terra, matéria e espírito, não é? A separação que a Bíblia faz é entre profano e sagrado. Quem são os sacerdotes do mundo dos negócios hoje? Inclusive, quando a gente vê ali Jesus falando sobre a parábola dos talentos, é muito interessante, né? Ali, de cara, inclusive a gente já vê que Deus não é comunista, né? A um deu 5, a outro 2, a outro 1 talento. Não foi 5, 5, 5, 2, 2, 2. Segundo a sua capacidade, né? E eles foram negociar. Inclusive, essa palavra negócio, porque quando a gente fala de talento, gente, não confunda o evangelho com princípios do reino. O que é o Evangelho? É as boas novas de que o Messias, na plenitude dos tempos, veio, foi o sacrifício perfeito, vida por vida, sangue por sangue, ressuscitou ao terceiro dia, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Mas os princípios do reino, você pega essa parábola dos talentos, rapaz, Jesus vai do céu no inferno em 2 segundos.
É impressionante. Inclusive, a palavra negócio vem no português, é negar o ócio. É você se recusar a ser uma pessoa improdutiva. É negar o ócio. É você ser produtivo. É você servir a sua geração. Bênçãos há sobre a cabeça do vendedor, é o que a Bíblia diz. Então, o conceito que eu quero lançar aqui, gente, é um conceito, acho que meu tempo ali já está terminando, é um conceito universal de sacerdócio, tá? Com essa compreensão escriturística, buscando lá na Reforma, isso mais recentemente, inclusive, esse entendimento foi redescoberto por Bill Bright e Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. Uma das expressões da Jocum hoje é como uma universidade, a Universidade das Nações, são 8 cursos, cada curso numa área de influência da sociedade. São todas essas áreas, educação, entretenimento, religião, governo, não é? Então, quando a gente pensa principalmente nessa guerra de valores que nós temos hoje, qual que é a principal arena dessa guerra de valores? Onde é que a guerra de valores está sendo sacramentada? Na política. Quem está fazendo as leis que eu, você, os nossos filhos terão que obedecer? Gente, não tem profissão mais sagrada do que um legislador. Quem era o legislador na época lá? O sacerdote. Não é? Da boca do sacerdote saía a lei. Agora, que tipo de sacerdócio que está fazendo as nossas leis? Que tipo de sacerdócio? E eu vou te falar, assim, por isso assim, né, eu acho que cada um de nós aqui, nós temos que discernir qual é o nosso campo missionário, porque quando a gente fala de campo missionário, já acabou esse conceito de um campo geográfico. São causas, não é? São áreas de influência. Esse é o novo mundo de missões. São as áreas de influência. Aliás, eu acho que nós não estamos assim mandando. Nós não estamos mandando missionário. Eu conheço ministérios que hoje está formando sacerdotes para todas as áreas de influência da sociedade, intencionalmente. Nós estamos formando os próximos políticos dessa nação, os próximos juízes, os próximos desembargadores dessa nação, os próximos influenciadores da nação. Eu tenho estado nessas reuniões. Formar os próximos educadores. E às vezes, se você já pega o cara que já tem uma formação, por exemplo, na área de educação, se você pega e você começa a dar essa visão, não é, de um sacerdócio, que é algo sagrado, não é secular, é altamente sagrado. E você começa a convergir essas pessoas dentro de uma visão correta, escriturística. É o que eu estou falando. 97%, nós vamos dar sentido para 97% dos membros da nossa igreja que não tem um cargo direto lá na nossa igreja. Mas aquela pessoa, não é um desembargador, é um juiz, é um advogado, é um médico, não é, que está pastoreando naquela área de influência. O cara é um pastor, é um sacerdote naquela área de influência. Ele está batizado nessa verdade. E eu acredito que, inclusive, algumas pessoas que Deus está colocando aí nas nossas igrejas, o ministério deles não é para dentro, é para fora, é o pastor da 100ª ovelha. E alguns vão até, literalmente, pastorear cidades, como Jesus fala na parábola dos talentos. Eu vou dar tantas cidades. Hoje nós temos pastores de nação. Aliás, a menor visão que a Bíblia nos permite ter é a visão da cidade, gente. Você não encontra na Bíblia uma visão menor. Ao anjo do Senhor, que está lá em Éfeso, não é? A começar por Jerusalém, é a menor, antes de você pastorear a sua cidade, a sua igreja, você tem que pastorear a sua cidade. Mas eu quero deixar esse desafio aqui
já extrapolei o tempo, né, sobre um sacerdócio universal. Nós discipularmos a nossa igreja, e hoje, gente, a igreja brasileira chegou nesse ponto, porque quando a gente fala assim de discipular uma nação, nós temos que fazer o dever de casa de discipular pessoas. Você não discipula uma nação sem antes discipular pessoas. Quando a gente olha para os universitários, rapaz, toda igreja precisa de ter um trabalho muito bem feito com os universitários, já com essa mentalidade. Cara, você vai ser um sacerdote universal. Você vai pastorear aquele hospital, você vai, né, pastorear essa determinada instituição, entendendo que aquilo é um dever sagrado. Amém? Glória a Deus. Meus caros companheiros de ministério, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder repartir com vocês algumas palavras. E antes de mais nada, eu quero pedir a vocês perdão, porque eu estou numa série de viagens. Esse mês eu estive no Piauí, Parnaíba. Voltei de Parnaíba, fui para Porto Alegre, no encontro de pastores. Depois disso, fui para o Acre. E próxima semana estou embarcando para a Bahia. Então, uma série de eventos. E no meio desses eventos, um evento muito importante que é a celebração dos meus 50 anos de casamento. Graças a Deus pelo tempo que Deus tem dado a mim e a minha esposa, e a maior parte desse tempo foi servindo ao Senhor. Aliás, todo esse tempo foi servindo ao Senhor, eu e ela. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de procurar ser útil para o povo de Deus. Meus irmãos, o que eu tenho feito nesses últimos, talvez, 46 anos, 47 anos, é estar com pastores. Tudo começou quando nós tivemos uma experiência muito difícil, quando a gente pastoreava uma igreja no litoral sul de São Paulo, e foi o meu primeiro pastorado, e lá a gente teve uma experiência muito difícil. Primeiro porque a gente não sabia como pastorear. Na realidade, a gente ainda não sabe. Mas naquele tempo a gente sabia menos, né? E a gente sofreu muito. E faltou, assim, sobre a nossa vida, um cuidado, um pastoreio. Nós não tivemos isso. Por causa disso, eu pus no meu coração de não deixar nenhum pastor sozinho que pedisse ajuda. Então, minha vida nesses últimos anos é dedicada a servir a pastores. Hoje, meu trabalho é basicamente esse: procurar estar com pastores, procurar servir aos irmãos. Creio que esse é um dos trabalhos mais importantes que a gente precisa fazer, é atender para aqueles que estão no ministério, como Paulo recomenda ali em Atos capítulo 20, quando ele chega em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso, e ele fala que esteve com eles todos os dias, anunciando todo o conselho de Deus. E no versículo 29, versículo 30, ele fala de 2 ataques que a igreja sofreria. O primeiro ataque é que viriam lobos de fora, lobos vorazes, procurando destruir o rebanho, não poupando o rebanho. E o segundo ataque, que é o pior, é um ataque que viria de dentro mesmo,
quando alguns daqueles homens que Paulo formou para o presbitério, formou para o ministério, alguns daqueles iriam se levantar e procurariam atrair o rebanho após si. Ou seja, homens gananciosos, homens que privilegiam os seus planos e não os planos de Deus. Homens que tinham por objetivo ter o seu rebanho, não considerando que o rebanho era do Senhor. E eu sempre, ao ler esse texto, eu penso na agonia de Paulo, porque ele disse ali que eles não mais veriam o seu rosto. Ele sabia que ele não voltaria mais ali. Então, ele fica imaginando o que aconteceria depois com aqueles homens. E não é só uma questão de imaginação, porque ele fala assim: eu sei que depois da minha partida. Então é como uma profecia, como uma visão que ele teve do que aconteceria. Mas no versículo 28, ele diz: atendei por vós, e eu creio que ele começou trazendo a solução, depois falou qual era o problema. A solução seria que os pastores, os presbíteros, né, como diz o texto, os anciãos, cuidassem uns dos outros, estivessem um ao lado do outro, e cuidar do rebanho também. Então, é cuidar um do outro e o rebanho sobre o qual o Senhor havia constituído aqueles homens como bispos. E depois ele fala do problema que ia acontecer. Eu creio que a situação ela permanece. Homens têm se levantado, são verdadeiros lobos, que não têm nenhuma consideração pelo rebanho de Deus. O compromisso desses homens não está em atender o coração do Senhor. O compromisso deles é edificar um reino, edificar um feudo e reinar sobre esse feudo, ter pessoas que o sirvam numa atitude imperialista, numa atitude ditatorial, e ele não se importa com o bem-estar das pessoas. Mas também Paulo sabia que alguns daqueles homens que ele havia cuidado, que havia formado, esses homens também, eles poderiam, eventualmente isso aconteceria, eles desviariam daquilo que Paulo havia ensinado. Ao ler a Escritura e ver o coração de Paulo, a gente vê o compromisso que Paulo tinha com a igreja e com as pessoas. Paulo, em nenhum momento da sua vida, em nenhum momento do seu ministério, ele olha para si mesmo, para se poupar, para se economizar, e muito menos você percebe nenhuma atitude de Paulo de fundar alguma coisa onde ele fosse o principal, onde ele fosse o primeiro e, a partir disso, recebesse a glória, recebesse benefícios, em hipótese nenhuma. Ele fala que os pais devem tesourar para os filhos, e durante toda a vida de Paulo a gente vê isso. Paulo trabalhando em favor da igreja, ao ponto dele dizer que ele se alegrava em se gastar e se deixar gastar em benefício dos irmãos, ainda que amando mais fosse menos amado. Então você não percebe em nenhum momento da história de Paulo que ele visava alguma coisa pessoal. Ao contrário, ele trabalhava para fortalecer a noiva do Senhor. E eu creio, amados, que o trabalho que a gente faz com a igreja de Deus tem que visar essas duas coisas principais. A primeira delas, acima de qualquer coisa, é a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, sob risco de nos voltar contra Deus, de trabalhar em causa própria, de trabalhar olhando para o ministério como fonte de lucro. Pois o ministério não é fonte de lucro, nem financeira, nem emocional. O ministério não é para nos realizar. O ministério é para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o segundo objetivo do ministério é abençoar o povo do Senhor.
é fazer o povo de Deus se aproximar cada vez mais do Senhor. E eu creio que se a gente tiver isso em mira, se a gente tiver isso diante de nós, nós vamos poder ajudar os pastores das congregações. Eu não me vejo como um apóstolo, não vejo em mim as qualificações de um apóstolo. O meu trabalho, ele é produto daquela experiência que eu tive de estar só e da posição que eu tomei de não deixar nenhum pastor só. Então, de alguma forma, a gente faz uma função apostólica, porque a gente é enviado e enviado para estar com os pastores. Mas algumas coisas do decorrer desses anos ficaram muito claras no meu coração, no que diz respeito a esse trabalho que a gente exerce. A primeira delas, a respeito do ministério apostólico, ou do serviço apostólico, é que a gente não é chefe de uma instituição. A gente não forma uma instituição e se estabelece como um bispo primaz, como um imperador, como um capitão, nada disso. A gente é um servo. Quando você olha a vida de Paulo, em determinado momento, quando ele se compara aos apóstolos, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Alguns anos depois, ele se compara com os santos e diz que ele era o menor dos santos. Mais tarde, ele diz: eu, o principal dos pecadores. Então, essa é a condição que nós precisamos ter no nosso coração, essa consciência de que aqueles que servem a igreja não passam disso, não passam de servos. Aqueles que servem a igreja são meros servos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso mestre, o apóstolo, o grande apóstolo das nossas almas, ele sempre serviu. Ele esteve aqui para isso. E a gente não pode fazer diferente. Uma recomendação que eu dou para os irmãos que estão começando nesse serviço, de atender os pastores, é, por exemplo, olhar para o trabalho que Paulo fez com Timóteo e estar com Timóteo como um pai. Exercer uma paternidade sem exigir que seja chamado de pai, porque esse é um grande erro. A nossa posição não é posição de pai, mas o nosso coração tem que ser um coração de pai. A posição de pai, essa é do Senhor. E ele diz que nós não devemos, em hipótese nenhuma, nos chamar de pai, chamar alguém de pai, e nesse caso permitir que alguém nos chame de pai. Claro que o carinho, o serviço que nós temos para com o povo de Deus, exercemos para com o povo de Deus, é um carinho que a gente exerce sobre eles com um coração de pai para filhos. Ou seja, a Bíblia não nos proíbe de ver os irmãos como filhos, e Paulo fala: vocês são meus filhos. Olha para Timóteo, fala: você é meu verdadeiro filho. Fala a mesma coisa para Tito. E é dessa forma que a gente vê Paulo tratando Timóteo nessa sua carta maravilhosa. Então, nosso trabalho é permitir que a paternidade de Deus chegue nos pastores. Todos nós sabemos que a função pastoral é uma função talvez das mais solitárias que existe, porque a gente chega num ponto que a gente não tem muita liberdade de nos abrir com as pessoas da congregação. Então nós precisamos de alguém que tenha esse coração paternal, que chegue para nós e nos permita uma abertura de coração, confessar pecado, ou antes disso, confessar tentações. Então eu creio, amados, que a nossa função, ela é mais, muito mais, do que indicar rumos. Nossa função precisa ter uma carga pastoral muito forte. Tem muito pastor ferido, muito pastor machucado, muito pastor decepcionado, muito pastor com famílias arrebentadas. Então nós precisamos gastar tempo com esses homens, estar com eles, cobrir suas vidas, ser muro ao redor deles, fortalecer os seus corações, seus ministérios, animando, porque hoje nós vivemos num tempo muito difícil, onde os pastores são muito desafiados, são
perseguidos muitas vezes, e nós precisamos estar ao lado deles para animá-los, para dizer, olha, esse é o caminho, andai nele, continua firme nisso. Então, queridos, nós precisamos cuidar para que eles não se desviem, estar muito perto deles para perceber quando um deles que cuida bem do povo começa a se desviar, começa a demonstrar sinais de que estão entrando em um desvio. Nós precisamos estar muito perto deles. Como eu disse, queridos, a gente não pode se comportar como chefe de uma instituição. A gente é servo dos pastores nas localidades. E que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que a gente possa estar muito atento a isso. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês e que esse tempo seja um tempo de muita graça na presença do Senhor. Muito obrigado. Somos tão gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu tenho sempre aprendido o quanto é poderoso o espírito de gratidão, o reconhecimento diante de Deus do quanto Ele tem feito. Eu acredito que a gratidão cura, o efeito da gratidão, ela é incalculável. Eu quero, com essa última canção, junto com vocês, agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse lugar e por aquilo que vai acontecer como fruto dessas reuniões. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer e Te louvar, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os teus pensamentos insondáveis são, maravilhoso é o que dizes sobre mim. Em paz ou tribulação, mais alta é a tua voz, afirmando quem eu sou, me lembrando quem tu és. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável, tu és o meu rei. Bendito seja, Senhor, minha rocha, és imutável.